Bem-vindo a todos, bem-vindo a todos, a todas, ao Rabino Michel, que está aqui já entre nós. Hoje não teremos videoconferência, será ao vivo, em pessoa, que vem aqui conosco. Lembrar que o Rabino Michel é um rabino brasileiro da congregação israelita paulista, da CIP. Ele integra o rabinato da CIP desde agosto de 2005. Bacharel em Direito pela USP, professor Bar Mitzvah do Colégio Renascença. É isso, está tudo fichado aqui. O Marivão conseguiu as fotos. Michel Schlesinger foi o primeiro brasileiro que estudou rabinato no Instituto Schetter, onde os professores são formados pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Desde muito jovem, viu-se envolvido em atividades voltadas à comunidade judaica. Frequentador da CIP desde pequeno, ia ao Shabbat e aos serviços das grandes festas junto com os avós. Participou em diferentes períodos, Havaiandava, campos de estudos. Seu bar mitzvah foi realizado pelo Sobel, pelo Rabino Sobel, na CIP, no ano de 1990. Então, se é com 13 anos, vocês tiram as contas, já sabem a idade, não? Do rabino, não? Foi nesta época que começou a organizar tefilot na sinagoga da escola onde estudava, no Colégio Renascença. Aos poucos foi assumindo a condução dos serviços religiosos. Nesta mesma época, tornou-se diretor de cultura judaica no Clube A Hebraica, onde prosseguiu com os serviços religiosos e as aulas de judaísmo. Chegou a ser professor de 180 alunos desse Bnei Mitzvah. Depois de se formar bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, aos 21 anos, decidiu que seguiria a carreira rabínica. Em agosto de 2000, Michel passou a atuar como assistente de ensino na CIP. Em 2001, iniciou seus estudos no Seminário Rabínico Schetter, em Jerusalém, com o apoio da Congregação Israelita Paulista. Entre os seus aprendizados, estagiou durante um ano numa comunidade da cidade de Comer, em Israel, e recebeu treinamento em apoio espiritual para os enlutados, doentes e a terceira idade em Nova York e em Israel. Além disso, durante os anos do rabinato, teve a oportunidade de trabalhar na CIP por ocasião de Pensa e das grandes festas. Membro do International Council of Christians and Jews, Conselho de Cristãos e Judeus. Em julho de 2005, foi submetido ao exame diante de um Bet Din, o Tribunal Rabínico em Jerusalém, depois do qual recebeu a sua ordenação rabínica e também o seu título de mestrado em Talmud e Halakha. Em agosto de 2005, aos 28 anos de idade, Michel concluiu seus estudos e voltou ao Brasil para integrar o rabinato da Congregação Israelita Paulista. Fazemos parte também da Comissão do Diálogo Cristão-Judaico, que já vai ter um encontro, já fazemos a propaganda, 4 e 5 de novembro, Amarás o Imigrante. Então vem dois palestrantes, o José Amarante, da comunidade Shalom, falar sobre o tema, e também o professor Matias Grenzer, que virá aqui amanhã, também foi convidado para mexer com esse tema tão atual. Então, se puder também já pôr aí na sua agenda, 4 e 5 de novembro. Dia 4 vai ser no Clube A Hebraica, a partir das 3 da tarde a chegada, depois a conferência e atividades culturais também. Então, um coral vem cantar, um grupo de dança israelense. Se puder fazer a inscrição na Casa da Reconciliação, www.casadareconciliação.com.br, tá bom? Também para a Hebraica. No dia seguinte, no dia 5, vai ser no Colégio São Luís, para vermos um pouco ações concretas, o que fazer, algumas experiências de
das duas partes, judaico e cristão, o que está sendo feito com os imigrantes. Então, dizer da nossa grande alegria por mais uma vez receber o Rabino Michel, né, aqui no Instituto, no Centro de Estudos, né, cristãos judaicos, né, estreitando laços, construindo pontes, né, sempre aquilo que nós podemos fazer no âmbito pessoal é muito bom, não? Fala mais do que as palavras, né? Mais do que os discursos é isso, ele vem até nós, a gente aprende, e isso é muito bom, não? A gente conhece as pessoas, tira dúvidas, conversa, então é uma alegria muito grande tê-lo conosco essa noite. Seja sempre muito bem-vindo a esses irmãos mais jovens, né? Se ele é o irmão mais velho, aqui estão seus irmãos mais jovens também, tá bom? Aqui temos o livro do Rabino, ele vai falar hoje com ele, está sendo vendido aqui embaixo, depois quem o desejar, ele pode também autografar. Na livraria está sendo vendido a R$48, mas como ele vai assinar, então vai sair por R$38. Ficou mais barato ainda, ele já fez um bom desconto para a lojinha do Instituto. O Marivan está dando risada ali, tá vendo? Então, 38 para também ajudar o Instituto e com o autógrafo do Rabino. Então, sem mais, muito obrigado. Desde já, seja muito bem-vindo entre nós. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Isso não é um currículo, né? Isso é uma capivara. Eu fiquei muito feliz de conseguir esse ano lançar o meu primeiro livro. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns livros, inclusive daqui do Centro Cristão de Estudos Judaicos, mas fazendo prefácio ou escrevendo algum artigo específico, mas um livro inteiro meu é a primeira vez que eu lancei, depois de 13 anos de rabinato. E ele é, na verdade, uma compilação de textos que eu escrevi ao longo desses 12 primeiros anos de rabinato. Porque nós fazemos na sinagoga, todas as semanas, no Shabat, os sermões, né, que a gente chama lá de prédicas, as prédicas. E quando chega as grandes festas judaicas, o Ano Novo Judaico e o Dia do Perdão, né, o Rosh Hashanah e Yom Kippur, existe uma expectativa da comunidade ainda maior sobre o que o Rabino vai falar. E aí, esse é sempre um sermão, uma prédica mais elaborada, uma prédica que eu realmente sento mais tempo para pensar, para pesquisar, para escrever, É um texto um pouco mais longo do que aquilo que eu falo toda semana na sinagoga. Toda semana na sinagoga talvez eu faça uma mensagem de 5 minutos, de 7 minutos. A prédica do Rosh Hashanah Yom Kippur pode chegar a ser uma mensagem até de meia hora, uma conversa mais longa com a comunidade sobre algum assunto importante, relevante. E aí eu peguei dos 12 primeiros anos do rabinato os textos do Ano Novo e do Dia do Perdão, que eu mais gostava, e transformei isso no livro. Eu compilei esses textos e transformei no livro. No Dia do Perdão, tem um momento que a gente faz uma oração pelos mortos. Essa oração pelos mortos se chama Iskor. Iskor é uma espécie de Dia dos Finados judaico, que acontece dentro do Yom Kippur, dentro do Dia do Perdão. E para essa ocasião, eu também preciso preparar uma prédica, um sermão especial. Então, o último capítulo desse livro é dedicado a esses textos, aos textos relativos à morte, né? Textos que ajudam a pessoa, o enlutado, a lidar com a dor, com a despedida, com a memória, e etc. Então, esse é o foco desse último capítulo. E a maneira como a gente resolveu organizar o livro, né, já que hoje o foco do nosso papo é o livro, foi a seguinte. O livro se chama Diálogos de um Rabino, e os capítulos são diferentes campos de diálogo. Então, o primeiro é diálogo com Deus,
Então nós concentramos lá todos os textos que são textos um pouco mais teológicos, estão presentes nesse primeiro capítulo. Depois, diálogo com o mundo. Depois, diálogo com nossos pais, fala sobre relação de família, de pais e filhos, etc. Diálogo consigo mesmo. Diálogo com o próximo. E finalmente, diálogo com o outro que vive em mim, que é justamente esses textos relativos ao luto, à morte, à despedida, à memória, etc., que é o último capítulo. O que eu pretendo fazer nessa primeira meia hora, mais ou menos, de conversa, é escolher alguns desses textos e ler um pedaço para vocês, para ter uma ideia de como são essas prédicas. Talvez fazer alguns comentários aqui com vocês. Depois disso, nós vamos ter um tempo de conversa, de pergunta e resposta. E aí as perguntas e respostas podem ser a respeito do livro, mas não necessariamente. Se vocês quiserem ampliar isso para outros temas, eu vou ficar feliz de responder sobre aquilo que interessar vocês. Então, é mais ou menos assim que vai ser a nossa construção. A primeira metade do papo vai ser mais expositiva, depois uma segunda metade do papo com perguntas e respostas. Mas ainda na primeira metade, se alguém precisar fazer alguma pergunta ou tiver qualquer dúvida, fiquem à vontade. Eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar com os textos de morte. Vou escolher um ou dois para ler aqui junto com vocês, só para exemplificar. Existe um texto aqui na página 151. Eu vou dizer a página, porque aí vocês anotam aí para vocês. Depois, se vocês quiserem ler no livro, vocês sabem como procurar. Na página 151 tem um texto que eu chamei de Reaprendendo a Noção de Tempo. E vou ler esse texto para vocês, assim como eu leio ele na sinagoga, no Iskor, nessa cerimônia de homenagem aos mortos. E vocês vão ter um pouco uma noção de como é esse trabalho pastoral que o rabino tem que fazer, de buscar, por meio das fontes judaicas, por meio de uma interpretação contemporânea das fontes judaicas, trazer conforto, nesse caso, para a comunidade. No caso dos outros textos, trazer um pouco de esperança, ou de às vezes até de provocação, né? Porque dizem que o papel do pastor, seja ele rabino, seja ele padre, seja ele sacerdote de qualquer religião, é tranquilizar os aflitos e afligir os tranquilos, né? As duas coisas, né? Porque aquele que está muito aflito merece uma palavra de conforto, mas aquele que está confortável demais, né, que está acomodado, precisa ser também um pouco provocado, né? Precisa ser um pouco chacoalhado. Então acho que a gente, de certa maneira, tem essa dupla função, né? Tranquilizar aqueles que estão aflitos e afligir um pouco aqueles que estão tranquilos. Para tudo existe uma época determinada e para cada acontecimento há um tempo apropriado, afirma Kohelet, o Eclesiastes. Um tempo para nascer e outro para morrer. Um tempo para plantar e outro para arrancar aquilo que se plantou. Um tempo para destruir e outro para construir. Um tempo para chorar e outro para sorrir. No entanto, para Yehuda Amichai, um homem não tem tempo em sua vida para ter tempo para cada coisa. Ele não possui momentos suficientes para ter um instante para cada emoção. Eclesiastes estava errado a esse respeito, afirmou o poeta israelense contemporâneo. Yehuda Amichai é um poeta israelense contemporâneo. Ele assim explica: um homem precisa amar e odiar no mesmo instante,
rir e chorar com os mesmos olhos, com as mesmas mãos atirar e ajuntar as pedras, fazer amor na guerra e guerra no amor, e odiar e perdoar, e lembrar e esquecer, organizar e confundir, comer e digerir o que a história leva anos para fazer. Um homem não tem tempo. Quando ele perde, ele busca. Quando ele encontra, esquece. Quando esquece, ele ama. E quando ama, começa a esquecer. Fim da citação. Enquanto que para Kohelet é o termo hebraico de Eclesiastes, existe um tempo isolado para cada ação e emoção, o poeta acredita que a vida é mais complexa. Na opinião de Amichai, os sentimentos, as atitudes e seus opostos acontecem simultaneamente no mosaico que é a nossa existência. A tradição judaica marca os períodos do luto com grande rigidez. A partir do enterro começa a Shiva. Shiva é um período de 7 dias de luto, o período mais severo do luto. Durante uma semana, os enlutados devem seguir normas especiais na casa onde serão conduzidas as rezas diárias. Espelhos são cobertos para que os parentes mais próximos não se preocupem com sua aparência, mas com aquilo que acontece no coração e na alma. Costuma-se sentar mais baixo, num sofá sem almofadas, num banco ou até no chão, para mostrar a relutância em se afastar da pessoa cujo corpo se encontra embaixo da terra. Não se utiliza calçados de couro para se distanciar de todo o luxo e de toda a exigência social. Uma vez terminado este período, começa Shloshim, uma contagem de 30 dias a partir do momento do enterro. As restrições desta fase já são mais brandas. Os espelhos são descobertos, os assentos vão para a mesma altura e os calçados de couro voltam para os pés. No entanto, a barba e o cabelo ainda não podem ser cortados, como forma de marcar uma preocupação reduzida com a aparência, em uma etapa que a alma dos próprios enlutados ainda demanda muito cuidado. O luto por todos os familiares termina aqui, com exceção do luto por um pai ou uma mãe, que dura outros 11 meses. Neste período maior, a barba e o cabelo poderão ser cortados. A recitação do Kadish, a reza em homenagem aos enlutados, em homenagem aos falecidos, no entanto, que aconteceu em todas as etapas anteriores, vai continuar por 10 meses adicionais. Uma vez terminado todo o luto, é inaugurada a pedra tubular, a Matzevah. Matzevah é a pedra do túmulo. A partir de então, acontecerão 5 cerimônias anuais em memória da pessoa falecida. O Iskor de Pesach, no final da festa que comemora a libertação do Egito. Shavuot, festa que comemora a entrega dos 10 mandamentos. E Shmini Atzeret, no final de Sukkot, na festa das cabanas. O Iskor de Yom Kippur, que eu comentei com vocês, no dia do perdão a gente faz uma reza também pelos falecidos, e o aniversário de falecimento, que é o Yatzeit. Para mostrar que também existe caos na rigidez da cronologia e que os sentimentos não são lineares, o luto pode ser interrompido por um feriado religioso. Assim, se depois de 2 dias de
da Shiva, desse primeiro período de 7 dias, vier Pesach, ou seja, o primeiro período tem que durar 7 dias, mas se depois de 2 dias do sepultamento já for a festa de Pesach, a primeira semana de luto vai durar apenas 2 dias. Ou seja, as festividades, elas cancelam o luto. Elas anulam o luto. Se depois de 10 dias do enterro for Rosh Hashanah, o Shloshim, ou seja, o período de 30 dias, terá 20 dias a menos. Terá apenas 10 dias. E assim por diante. Por que existem esses períodos de luto na tradição judaica? Qual é a sabedoria que se esconde por trás dessa demarcação tão diligente de tempo que o judaísmo nos propõe? Ou seja, qual é a mensagem que está nas entrelinhas dessa história? Por que, depois que a gente perde um familiar, é tão importante contar uma semana, contar um mês, contar um ano? Por quê? Qual que é o motivo filosófico, teológico, que se esconde por trás dessa prática? Uma das coisas mais gostosas de fazer com minhas filhas, tenho 2 meninas, uma de 9 anos e uma de 5, é se sentar no chão para explorar o calendário. É fascinante ver a relação delas, das meninas, com o tempo. Por um lado, elas ficam muito confusas com a noção de dias, semanas, meses e anos. Por outro, esses conceitos fascinam as meninas que tentam dar conta da ansiedade pelos dias que faltam para um aniversário, pelos meses que as separam de uma viagem aguardada, dos anos que ainda as impedem da possibilidade ingenuamente cativante de se tornarem adultas. Observo como a função dos pais é importante na tarefa de traduzir o conceito abstrato de tempo para nossas filhas. Por nosso intermédio, essa noção tão complexa e fascinante passa a ter gradativamente uma feição um pouco mais tangível. É um processo, como todos os processos educativos, intelectual e afetivo. Nunca estaremos preparados para perder uma pessoa querida. Ainda bem, isso é sinal de que fomos capazes de nos envolver profundamente com ela, ou com ele. Não importa se viveu 70, 80 ou 90 anos, a perda de alguém que amamos faz com que diversas décadas de convivência se pareçam com um breve instante. Mesmo quando uma doença prolongada nos dá a chance de nos despedir, nunca estaremos preparados para o momento de dizer adeus. A perda de uma pessoa importante embaralha a nossa noção de tempo. De uma hora para outra, passamos a não entender mais o que significam os conceitos com os quais já estávamos tão habituados. Ficamos desorientados em nossa relação com a cronologia. Muito ou pouco tempo passam a ser conceitos totalmente relativos. Retrocedemos em nossa relação com o relógio e voltamos a ser crianças. Nessa hora, nossa tradição, em sua milenar sabedoria, se senta conosco no chão em frente a um calendário. Com um misto de rigidez escolástica, representada pela Halachá, pela lei judaica, e suas inúmeras regras, regada com afetividade, o judaísmo nos ensina o valor de uma semana, de um mês, de um ano. Então eu acredito que essa obsessão judaica de acompanhar o calendário, acompanhar o tempo no momento do falecimento, vem
para nos ajudar a estruturar novamente uma noção de tempo que nós perdemos quando alguém querido falece. A gente perde um pai, a gente perde uma mãe, a gente perde um cônjuge. A gente conviveu com essa pessoa há décadas e décadas e décadas, mas de repente essas décadas parecem um breve segundo, parecem um breve instante. Por mais que tenhamos convivido, o tempo todo parece pouco tempo. E então, o judaísmo vem nos ensinar de novo quanto dura uma semana, quanto dura um mês, quanto dura um ano. Como se a tradição judaica tivesse sentada no chão conosco, ensinando a entender o calendário, como nós um dia fizemos com nossos filhos, ou nossos pais fizeram conosco. A Shivá, os Shloshim, os 12 meses de luto, acredito, existem para nos ajudar a voltar a ter uma relação madura com o calendário, depois de um retrocesso repentino para a infância de nossa compreensão do tempo. O judaísmo nos pega na mão e nos ensina novamente a ter uma relação adulta com a passagem dos dias. Essa relação madura com o tempo é essencial para que voltemos a viver, porque nós vivemos no tempo. Porque é justamente no tempo que temos a oportunidade de santificar a vida. Para o judaísmo, não existem lugares ou pessoas sagrados, mas é no tempo que temos a oportunidade de encontrar a santidade. Com um copo de vinho na mão, santificamos o Shabat e cada uma das festas judaicas. Os rituais de passagem também são, cada um deles, a santificação do início de uma nova etapa, de um novo tempo. O filósofo Abraham Yoshua Heschel, chamava o Shabat de um santuário no tempo. O Shabat é um santuário no tempo. Somente quando nos tornamos capazes de apreciar a passagem do tempo, com nossa maturidade restituída, é que temos a oportunidade de santificar este mesmo tempo e por meio dele nossa vida. Existe algo mais assustador do que a morte, afirma em um de seus livros o rabino Harold Kushner. O maior de todos os medos é o de nunca termos vivido. Aqui eu tenho que virar a página. O maior de todos os medos é chegar no final dos nossos dias com a sensação de que nunca estivemos realmente vivos. Nunca entendemos do que se trata a vida. Não se trata do quanto vivemos, mas como vivemos, cada instante. Pedimos a Deus que nos ajude a manter uma relação madura com o tempo. Que no processo de crescimento e superação do luto, saibamos substituir a visão inocente de Eclesiastes, segundo a qual há um tempo para nascer e outro para morrer, um tempo para chorar e outro para sorrir, pela visão adulta e complexa de Amichai, em que um homem precisa amar e odiar no mesmo instante, rir e chorar com os mesmos olhos, fazer amor na guerra e guerra no amor. Que o tempo seja nosso aliado na tarefa de viver uma existência significativa. Que sejamos a continuidade do legado daqueles que nos acompanharam o tempo inteiro. Que sejamos confirmados no livro da relação madura com o calendário e da memória de vidas que marcaram nossa existência de maneira definitiva. E assim termina esse texto. Então, esse é um texto de vários textos do livro. Esse, em especial, fala da questão do luto. E como vocês puderam ver, traz das fontes judaicas, das práticas judaicas, dos rituais judaicos, mas traz também poesia israelense contemporânea, ao mesmo tempo. Porque na nossa visão de judeus liberais, esta também é uma fonte judaica. As fontes judaicas não são somente as fontes clássicas.
a Torá, o Talmud, mas daquilo que escreve um poeta no século XXI, às vezes concordando e às vezes discordando, como nesse caso, das fontes clássicas, também é uma fonte judaica, também é uma oportunidade de estudo, de reflexão e de aprendizado. Outros textos que estão aqui, talvez eu não vou ler, para não cansar vocês além da conta, mas vou fazer uma referência, uma breve menção a eles, para exemplificar o que tem aqui nesse trabalho. Eu pego algumas passagens bíblicas famosas, conhecidas, e tento reler, reinterpretar e encontrar nelas algum novo significado que aproxime essas passagens antigas da nossa vida contemporânea, dos nossos desafios de hoje. Vou tentar dar para vocês alguns exemplos para que isso fique mais claro. Então, por exemplo, nós conhecemos a famosa passagem dos 12 espiões que vão visitar a terra de Canaã para verificar se a terra é boa ou não, se vale a pena ou não, se seria muito difícil conquistar ou não. E aí aqueles 12 espiões voltam de lá e se dividem em dois grupos, 10 de um lado e 2 do outro. Estou recordando a história bíblica para vocês. Os 10 dizem o quê? Turma, vamos cair fora, é fria, não vale a pena entrar lá porque os habitantes são gigantes, as cidades são muradas, nós perto deles parecemos gafanhotos. E apenas 2 espiões, em hebraico se chamam Yoshua bin Nun, Josué, e Caleb ben Yefune, Caleb e Josué, só esses 2 espiões, falam: vamos em frente, vamos conquistar, a terra é boa, a terra emana leite e mel. Aí o que acontece com o povo que ouve 10 falando é fria e 2 falando vamos em frente? O povo fica com medo e é castigado por Deus. Qual que é o castigo? Vocês se lembram? O castigo é nunca poder conhecer a terra prometida. Aquela geração inteira ia morrer no deserto, iam andar por 40 anos até que todo mundo morresse, e somente a nova geração teria a oportunidade de conhecer a terra. Inclusive Moisés ia morrer, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Inclusive Arão ia morrer. Os únicos que iam sobreviver eram os 2 espiões que falaram bem, Caleb e Josué, os únicos daquela geração que poderiam atravessar o Jordão e conhecer a terra prometida. Agora, a história é essa. Eu proponho no livro uma nova leitura da história. E a leitura é a seguinte: eu fico me perguntando, será que o povo realmente estava com medo do fracasso? Será que era isso que estava assustando o povo? Porque esse mesmo povo já tinha visto o Mar Vermelho sendo aberto, já tinha sido retirado da escravidão, já tinha visto a pedra jorrar água para eles poderem matar a sede, a comida que chovia, que caía do céu, o maná. Já tinham recebido os 10 mandamentos do Monte Sinai, ou seja, milagres e a força de Deus já tinham visto. Eles sabiam que a terra ia ser conquistada. E talvez esse era o medo deles. Não era o medo do sucesso, do fracasso, desculpa, era o medo do sucesso. E nós, nas nossas vidas, muitas vezes, deixamos de fazer coisas por medo do sucesso, porque nós nos boicotamos. Precisa ter coragem para ir em direção ao sucesso, para ir em direção à conquista.
para ir em direção a coisas boas. Então, no caso específico dessa passagem, eu faço uma análise psicológica, psicanalítica do povo de Israel, dizendo que o povo de Israel tinha medo, mas não era o medo do fracasso, não era o medo de não conseguir, era o medo de conseguir. E isso é inadmissível para os olhos de Deus, porque nós não temos o direito de boicotar a nós mesmos. Nós não temos o direito de nos privar de sermos felizes. A Bíblia nos manda, a Torá nos manda escolher a vida. E escolher a vida significa escolher a vida boa, a vida feliz, a vida de significado, a vida de sentido. E Deus não gosta de pessoas que têm medo do sucesso, que têm medo da felicidade, que têm medo da conquista. E talvez seja essa a lição. Quando a gente lê a passagem, a impressão que a gente tem é que o povo teve medo do fracasso. Mas o povo já tinha visto a força de Deus, já conhecia a força de Deus. E talvez o medo que eles tinham não era o medo do fracasso, era o medo do sucesso. Então esse é um exemplo de interpretação que vocês vão encontrar no livro. O outro exemplo que eu queria trazer é justamente sobre por que Moisés não pôde entrar na Terra Prometida. Porque afinal de contas, Moisés tira o povo do Egito, carrega o povo sobre os ombros por 40 anos no deserto, ouvindo todas as reclamações, etc. E quando chega a hora de entrar, Deus diz para ele: sobe na montanha, veja a terra de longe e morra. Você não vai poder passar o Jordão, não vai poder entrar na Terra Prometida. A explicação bíblica é difícil de engolir. Porque, qual que é a explicação bíblica? Por que segundo o próprio Pentateuco? Por que segundo o próprio Pentateuco Moisés não pôde cruzar o Jordão? Vocês se lembram? Amaldiçoou Deus. Em que ocasião? Foi na descida do morro. Descida do morro, não. Não, é a questão da água. Tem a questão da água, da pedra, né? Muito bem. Deus falou para Moisés: conversa com a pedra, bate um papo com a pedra, troca uma ideia com a pedra, e a pedra vai dar água para o povo. E Moisés, em vez de trocar uma ideia com a pedra, ele bate com um cajado na pedra. Mas peraí, não parece um castigo um pouco exagerado? Sem dúvida. Em vez de trocar ideia com a pedra, ele bateu lá: tá bom, tudo bem. Vai ver que ele não trocou ideia com a pedra porque ele achou que ia ficar ridículo a cena dele conversando com a pedra. Sei lá. Depois vieram muitas interpretações. Ele amaldiçoou Deus no sentido de que ele fez aquilo ser um milagre dele e não um milagre de Deus. Ele diminuiu o tamanho. Qualquer que seja o caminho, parece que existe uma desproporção entre a ação, o erro de Moisés e o castigo de Deus. O castigo dele não entrar na Terra Prometida é um castigo gigante, um castigo enorme. E em vez de falar com a pedra, bater na pedra, aquele bateu na pessoa, ele bateu na pedra. Então parece que lá tem alguma coisa errada. Eu sugiro também nessa passagem uma interpretação alternativa. E qual que é a interpretação alternativa? Eu digo o seguinte: eu acredito que Moisés, se ele tivesse entrado na Terra Prometida, nós talvez íamos sair com uma mensagem da Bíblia, uma mensagem do Pentateuco, de que a vida só vale a pena quando a gente conquista algum tipo de resultado, algum tipo de objetivo. E no lugar disso, o Pentateuco quer nos ensinar que o mais importante não é o objetivo, mas é o caminho, é o percurso. Então Moisés não entrar na Terra Prometida, do ponto de vista da narrativa, é muito importante.
para a gente sair de lá com a lição de que, apesar dele não ter entrado, valeu a pena. Tudo que ele fez foi importante, foi muito importante. Ele cumpriu a sua missão, cumpriu até o fim. Quando eu faço cerimônias no cemitério, às vezes a pessoa viveu 80 anos, 90 anos, 100 anos, e eu ouço os familiares falando: puxa, que pena que morreu agora, justamente que ia casar a bisneta. Puxa, que pena que morreu agora, justamente a gente tinha organizado uma viagem em família e tal, não sei o quê. Puxa, justamente agora que ia ter a festa de aniversário de... A gente sempre vai se despedir da existência antes de alguma terra prometida, antes de alguma conquista. Porque assim é o ser humano. A gente estabelece para a gente um objetivo, e quando a gente conquista, a gente estabelece um novo, e depois outro, e depois outro, e depois outro. Alguma hora a gente vai ter que se despedir, e isso vai ser as vésperas de alguma terra prometida. Por isso eu acho que essa narrativa é uma metáfora das nossas vidas. A gente precisa traçar objetivos, porque é isso que mantém a gente vivo, é isso que faz a gente se levantar todo dia e viver. A gente tem que ter um objetivo. Quando a gente conquista esse objetivo, a gente estabelece outro, e outro, e outro. Em alguma hora, a gente vai ter que dizer adeus, e isso vai ser antes de cruzar o Jordão. Porque muitos Jordões, se é que existe esse plural, são cruzados ao longo da vida. Muitas conquistas são feitas. Então eu proponho que essa leitura, ela vem para nos dizer, mesmo que um objetivo específico não é conquistado, a vida vale a pena, porque a vida é o caminho, a vida é o percurso, a vida é o esforço, a vida é a passagem. Isso é a vida. A vida não é uma conquista específica. Até porque a hora que você conquistar, você vai estabelecer outra. Em algum momento, a gente vai ficar pelo caminho. Vou dar mais um último exemplo, que acho que a gente já deve estar aproximando daquele horário que você falou, né? Não é isso? Então, último exemplo, e aí a gente abre um pouco para troca de ideias, para bate-papo, para perguntas, tá bom? Vamos preparando as perguntas mais difíceis. Existe uma passagem que o patriarca Jacó, eu não me lembro de memória qual é o capítulo, qual é o versículo, mas ele chega à cidade de Sichem. Como se fala Sichem em português? Siquém? É isso? Siquém? Chega à cidade de Siquém. E lá o versículo diz: o Jacó chegou à cidade de Siquém, Shalem, em hebraico, completo. Ele chega íntegro, ele chega completo à cidade de Siquém. Depois vejam o versículo exatamente, eu posso também dar a citação para vocês. Mas diz que ele chegou inteiro. Se você volta um pouquinho na narrativa, 2 episódios importantes tinham acontecido logo antes dessa passagem. O primeiro foi um sonho que ele tem com um anjo de Deus, com o qual ele briga. E ele tem o seu nome mudado para Israel. Ele briga contra o anjo e ele se machuca na coxa. Então ele sai de lá coxo, ele sai de lá manco. E além disso, ele se reconciliou com seu irmão Esaú, com quem ele tinha brigado vários anos antes. E ele teve que entregar patrimônio dele naquela reconciliação. Ele entrega parte do patrimônio, ele dá presentes para o irmão no momento da reconciliação. Então ele tinha acabado de perder o patrimônio e tinha acabado de ser machucado na coxa, e o versículo diz que ele chegou a Siquém íntegro, completo, Shalem. Como é possível? Temos aqui a citação? 33:18. Gênesis 33:18. Gênesis capítulo 33, versículo 18. Quer ler como está aí o versículo? Aqui diz: de volta de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém. Ok. Em hebraico, a palavra é Shalem. E Shalem, mesmo a raiz da palavra Shalom.
Paz, shalem, é a mesma raiz da palavra shalom e quer dizer inteiro, íntegro, completo. Isso que quer dizer em hebraico. A minha interpretação para essa passagem é que, de uma maneira contraditória, nós somos mais completos por conta daquilo que nos falta, desde que nós nos reconciliemos com as nossas faltas. Ou seja, se eu ficar de bem com o que eu não sou e com o que eu não tenho, eu me torno completo. Completo não é o ser humano que tem tudo, porque ninguém tem tudo. Não existe tudo. O tudo nesse mundo não existe. O inteiro, o shalem, o íntegro, o completo nesse mundo não há, não existe, não tem. Nada é íntegro, nada é completo, nada é inteiro nesta existência. Pode ter uma outra existência. Nessa existência, nada é íntegro, nada é completo, nada é inteiro. Quem é inteiro? Inteiro é aquele que está de bem com o que não tem, com o que não é, com o que lhe falta. Eu conto lá uma parábola, uma história que eu acho muito bonita. Ela é infantil, mas ela tem uma lição muito adulta. Conta a história de um círculo que faltava para ele um pedaço. Imagina uma pizza, está faltando uma fatia, está faltando um pedaço. Um círculo, faltava um pedaço. E aí ele passava a vida inteira buscando esse pedaço que estava faltando. Passava pelas flores, buscando pedaço, passava pelos bichos, buscando pedaço, passava pelas pessoas, buscando pedaço, até que um dia achou o tal do pedaço. E aí ele coloca o pedaço e ele começa a rodar rápido, tão rápido que ele já não vê mais as flores, ele já não vê mais os bichos, ele já não vê mais as pessoas, até que ele vai e tira o pedaço e joga fora e segue a vida sem aquele pedaço. Essa metáfora, essa historinha um pouco infantil, ela fala de uma coisa muito profunda. Nós somos mais completos por causa daquilo que nos falta, desde que a gente atinja a capacidade, a conquista de ficar de bem com as ausências, com as faltas, porque as faltas sempre existirão, as ausências sempre existirão. Ninguém pode tudo, ninguém tem tudo, ninguém é tudo, ninguém. Isso pertence ao campo de Deus, não ao campo do homem, não ao campo do ser humano. O ser humano tem faltas, tem ausências, e é essas faltas e essas ausências que nos fazem inteiros. Quando nós ganhamos a capacidade de ficar de bem com essas ausências, de se reconciliar com o que não somos, com o que não temos. Acho que eu faço uma pausa aqui, a gente conversa um pouco, perguntas e respostas, e talvez depois, se sobrar, eu conto uma última historinha de fechamento. Então, nosso combinado é: não vou contar minha história pessoal, ok? Vou fazer perguntas. Perguntas, é aquele que tem um ponto de interrogação. Tá bem? Nem eu vou contar a história pessoal, porque a capivara já foi lida no começo. Boa noite, Rabino. Boa noite. Uma questão que me tocou muito foi essa questão do medo, né, de ser vitorioso, vamos colocar dessa forma, né? Que o senhor colocou a respeito do povo. E seria possível o senhor dar uma explicação para nós o porquê deste medo, desta conquista? O senhor poderia dar uma explicação nesse sentido para a gente? Na minha opinião, o
os nossos fracassos, eles trazem para nós uma muleta, um apoio. Então, se nós fracassamos, nós podemos nos queixar, nós podemos reclamar, nós podemos explicar um fracasso pelo outro e assim por diante. Para ser vitorioso, tem que ter muita coragem. Porque a hora que você é vitorioso, você perde as muletas. Você já não tem do que se queixar, já não tem do que reclamar. Então, na minha avaliação, precisa de coragem para ter sucesso, para ser vitorioso. Só que esse medo é um medo que a gente não tem muita consciência dele, ele é um medo inconsciente. Tem medos que são mais conscientes. Eu acho que o medo do fracasso, o medo da morte, ele é um medo mais próximo, mais consciente. O medo da vida, ele é um medo mais inconsciente. É um medo que a gente não pensa muito nele. Um exemplo. A gente vai fazer uma viagem de avião. O medo mais próximo é: e se o avião atrasar? E se o avião cair? E se o avião não chegar? Mas existe um outro medo, que é: e se der tudo certo? E se for bom? E se eu gostar? Esse medo também existe, mas ele é um medo menos consciente, a gente não pensa tanto nele. Mas o medo do sucesso pode ser paralisador. E tem pessoas que deixam de sair de um emprego pior para um emprego melhor por medo do sucesso. Isso é por causa da responsabilidade, será? Também? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tem gente que deixa de sair de um relacionamento pior para um relacionamento melhor por medo do sucesso. Por pouca autoestima, por pouca confiança em si mesmo, por achar que não merece. Tudo isso está lá presente. Mas acho que os psicanalistas podem explicar melhor que eu. Tem algum psicólogo aqui na turma, não? Tem psicólogo na turma? É tudo o quê? Teólogo, filósofo? É? Advogado tem também? Quem é advogado? Eu sou Que advogado? Bacharel. Eu sou bacharel também, mas eu fiz OAB. Você fez OAB? Eu fiz tudo, mas... Passou? Passei. Passei, eu também passei, mas eu não fui buscar. Você foi buscar? Me falaram que tem que pagar, aí eu não fui buscar. Tem ali primeiro, Ah, é? depois ela. Então você dirige aí, tá bom? Tem 1, 2 e 3. Perdendo o medo do sucesso, não pode me levar à soberba? Acho que sim, acho que sim. Acho que tudo na vida é equilíbrio, né? Qual a diferença entre o remédio e o veneno? É a dose, né? Então acho que sim, acho que a ausência total de medo do sucesso é a soberba. Ausência total. Mas estamos falando de um equilíbrio, né? Você pode ter algum medo do sucesso, mas não um medo que te paralise a ponto de te impedir de ser feliz, né? Começo da história dos espiões, em hebraico, não sei como está nas traduções, a passagem começa com Deus dizendo para Moisés: Shlach lecha anashim, envie para você pessoas, espiões. Então a história, ela já é complexa desde o começo. Por que Deus manda para Moisés enviar espiões? Se o medo era do povo, da conquista, então a ideia de mandar espiões deveria ter nascido do povo que estava com medo. Mas aparentemente não, a iniciativa não vem nem do povo. É Deus que ordena a Moisés. Como que Deus ordena a Moisés mandar espiões? Os espiões voltam, fazem um relato horrível, o povo tem medo, e Deus castiga o povo.
É injusto. É injusto. Porque se Deus manda os espiões vão, voltam, falam, é fria. O povo está no seu direito de ficar com medo. Quer dizer, a leitura literal dessa história, ela é problemática. Tanto que depois, em Crônicas, por exemplo, essa história vai ser retomada para uma nova leitura, uma nova interpretação. Vocês sabem que existe dentro do conjunto da Bíblia o que em hebraico a gente chama de Midrash Pnimi. É uma interpretação, uma exegese interna. A Bíblia relê a própria Bíblia em diferentes momentos. Por exemplo, Deuteronômio é uma retomada dos 4 primeiros livros do Pentateuco. E quando o Deuteronômio reconta os 4 primeiros livros, ele está reinterpretando. Ele não reconta ipsis literis, ele sempre traz uma nova leitura. Tanto que os 10 mandamentos aparecem de uma nova maneira, de uma nova forma. Existem diferenças na primeira versão e na segunda versão dos 10 mandamentos, e assim por diante. Davi não construiu o templo. Quem construiu o templo foi Salomão. Por que Davi não constrói o templo? Derramou sangue. Derramou sangue. Porque ele tinha as mãos sujas de sangue. Por isso ele não constrói o templo. Onde está escrito isso? O soldado que ele mandou matar para ficar com ele. Onde nós lemos que o motivo de Davi não ter construído o templo é porque ele tinha mãos sujas de sangue. Não é no livro de Reis. É em Crônicas. Quando Crônicas vai retomar a história, nos acrescenta essa informação. Então, Crônicas é um típico exemplo de uma exegese interna da Bíblia. É a própria Bíblia relendo a Bíblia, reinterpretando a Bíblia. É muito fascinante esse processo. Sim, próxima. Depois da senhora, depois de... Aí eu queria saber assim, se é bom ter medo, se a gente pode ter medo aos olhos de Deus, e uma pessoa que não tem medo, em que atinge ela, se ela corre algum risco. Ter medo é muito importante. O medo nos protege, né? Estou vendo que aquela janela lá no fundo está aberta, o peitoral dela é baixo, se eu chegar perto demais dela eu posso cair. Então é o medo que me protege, faz com que eu não chegue perto demais da janela. Então o medo é saudável. Quem não tem medo está doente. Quem não tem medo nenhum. Agora, o medo demais é outra doença, porque paralisa a gente. De novo, é uma questão de equilíbrio, é uma questão de quantidade. Ter algum medo é importante, porque o medo nos protege, faz com que a gente tome certos cuidados. Ter algum medo é importante, mas ter medo demais, que nos impeça de viver, tem pessoas que não conseguem sair da cama de medo. Esse não é um medo saudável, não pode ser um medo saudável, é um medo que te paralisa, que te impede de viver. Esse é um medo ruim. Agora, a ausência completa de medo também é perigosa. Questão de equilíbrio. Eu acho que realmente essa passagem é muito problemática, essa da conquista, porque está claro bem no começo da Bíblia que Deus prometeu a terra. Então não precisava ter tudo isso. Se Deus prometeu a terra, então era uma coisa mais ou menos segura. Claro. Isso é uma coisa. Perfeito. A outra coisa é a questão do medo da morte. Só se fala sempre do medo da morte. Eu, às vezes, acho que o termo medo da morte não é muito exato. Às vezes, não é o medo da morte, mas o desejo de continuar vivendo, a perda da vida, é uma coisa muito complicada. Perfeito. Perfeito. Próximo comentário ou pergunta. Me pergunta quem na Câmara. Olha,
falhou. ¿Qué Eles es não la conseguiram. Kabbalah? O que é a Kabbalah? Sí. Y la otra pregunta, ¿qué significa para los judíos Jesús? Ya que Jesús era judío. Muito bem. Então, em relação à primeira pergunta, Kabbalah. Kabbalah é a leitura das fontes judaicas com os óculos da mística. Você pode ler as fontes judaicas de diversas formas, de diversas maneiras. E uma das maneiras é ler com olhos místicos. Então, ler as passagens e nas entrelinhas das passagens buscar segredos, sigilos, sinais, metáforas, símbolos que falem de alma, de reencarnação, de vida após a morte, de superstição, de demônio, de tudo isso é uma leitura simbólica, metafórica das fontes judaicas com um olhar místico, né? Isso existe no judaísmo e em todas as tradições religiosas. Existe uma possibilidade de você ler as fontes sagradas com um olhar místico, né? Kabbalah vem do verbo hebraico lekabel. Lekabel significa ganhar, receber. Então a Kabbalah é algo que foi recebido. Por que recebido? Porque a transmissão da Kabbalah era uma transmissão oral de um cabalista para outro cabalista, de mestre para aprendiz. E assim a Kabbalah foi sendo transmitida e é transmitida até os dias de hoje. Hoje já se popularizou mais. Tem os centros de estudos da Kabbalah, Madonna estuda Kabbalah e tal. Então a coisa ganhou uma popularidade maior. Mas antigamente era mais restrita, fechada para uns círculos específicos e tal. E era uma transmissão desses segredos, dessas interpretações simbólicas, metafóricas e místicas das fontes judaicas. Isso é Kabbalah. Em relação a Jesus, como vocês bem sabem, Jesus era judeu. Jesus era um rabino que nasceu no judaísmo, que bebeu nas fontes judaicas, que na minha visão pessoal transmitiu uma mensagem extremamente judaica e extremamente importante, a mensagem de amor ao próximo, de respeito ao próximo. Mas depois, mais tarde, a tradição cristã entendeu Jesus como Cristo. O que significa Cristo? Messias. E nós, judeus, entendemos que o Messias ainda não veio, ainda não chegou. Então, essa é a nossa principal diferença teológica entre cristãos e judeus. Enquanto cristãos, por isso se chamam cristãos, acreditam que Jesus é o Messias, que veio e que um dia voltará para completar a sua missão, para completar o processo de redenção, de salvação. Nós, judeus, acreditamos que vai haver uma única vinda e que essa vinda ainda não existiu, ainda não aconteceu. Então nós não entendemos Jesus como Messias, nem como profeta. Para nós, Jesus foi um ser humano que viveu e morreu. Essa é a nossa interpretação, mas que transmitiu uma mensagem muito positiva e muito importante, de amor ao próximo. Fez críticas corajosas e importantes contra a liderança corrompida daquela época, a liderança sacerdotal, a liderança do templo, que era uma liderança extremamente corrompida, que as próprias fontes judaicas descrevem aquela liderança como uma liderança muito corrompida. Fontes judaicas falam, por exemplo, que o templo de Jerusalém foi destruído muito antes de ser destruído fisicamente, ou seja, que aquilo que está acontecendo lá dentro destruiu o templo de Jerusalém, tirou a santidade do templo de Jerusalém antes dele ser destruído fisicamente. Então, muito do que Jesus acusa e reclama é algo que absolutamente é verdadeiro, coerente, e a mensagem que ele transmite é uma mensagem, ao meu ver, muito positiva e muito judaica. A nossa diferença é que nós não o reconhecemos como o Filho de Deus, acreditamos que somos todos filhos de Deus e que o Messias não veio ainda e vai chegar um dia.
Amos Oz tem uma fala muito famosa sobre isso, imagino que parte de vocês conhecem. Conhecem Amos Oz? Amos Oz é um escritor israelense muito importante. Amos Oz é o nome dele. E ele fala em um dos livros dele, ele diz: a minha avó que era uma mulher muito sábia, porque ela sabia conviver com questões abertas. Ela não precisava resolver os assuntos. Ela sabia deixar os assuntos abertos. E ela uma vez me falou: eu não entendo a briga histórica de cristãos e judeus, disse a avó do Amos Oz. Porque cristãos acham que o Messias já veio e vai voltar. Os judeus acham que ele não veio e vai vir pela primeira vez. Por que a gente não para de brigar e espera? Se ele chegar e falar: olha eu aqui de volta, então os cristãos tinham razão. Se ele chegar e falar que: olá, estou vindo aqui pela primeira vez, então os judeus têm razão. E acabou. Por que ficar brigando por essa história então? É bom para os dois lados. Não é? É bom para os dois lados. Bom para os dois lados. Então, Amos Oz conta essa história, um pouco em tom de piada, mas que fala sobre uma capacidade que nós não temos, nós perdemos, que é a capacidade de não ter uma verdade, uma razão, uma única versão para cada coisa. Conviver com várias possibilidades. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Vamos aguardar aí, um dia isso vai ser resolvido de alguma forma, de alguma maneira. Eu queria saber, e aqui está, o homem precisa aprender, eu fui em outro lugar, não exatamente como o senhor falou. O homem precisa aprender a amar e guerrear ao mesmo tempo. Gostaria que você explicasse um pouco disso. Amar e Guerrear ao mesmo tempo. Amar e guerrear ao mesmo tempo. Então, quem falou isso não foi eu, foi o poeta israelense Amos Oz, porque ele está questionando essa história que o Eclesiastes coloca as coisas como se elas acontecessem sempre de forma separada. E a gente sabe que a vida, ela é uma mistura de emoções e de sentimentos, né? Eu, por exemplo, faço casamentos. Sempre os noivos falam: estamos muito felizes, mas... E sempre tem um mas. Os pais da noiva estão brigados e então o pai resolveu que não vem na festa, que não vem no casamento. Ou a avó está doente, então a avó não virá e não vai participar. Não vai. Então, aquilo é uma felicidade ou uma tristeza? As duas coisas. Eles estão felizes ou eles estão tristes? As duas coisas. Na vida, as emoções, os sentimentos, eles não vêm encapsulados, eles não vêm fechadinhos. Quem lê Eclesiastes pode tirar de lá uma ideia de que existe um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de plantar, um tempo de colher. Ou seja, na vida as coisas acontecem um tempo para uma coisa e um tempo para outra. Veio um poeta israelense com muita poesia, com muita sabedoria e fala: peraí, que vida é essa que Eclesiastes está descrevendo? É uma vida diferente da minha. Na minha vida, isso tudo é ao mesmo tempo. A gente ri e chora, a gente chora rindo, ri chorando, é tudo misturado. Uma coisa na tradição judaica, que sempre nos rituais de festa tem alguma coisa de tristeza. Por exemplo, o mais famoso de todo, o que a gente faz no casamento judaico? Quebra uma taça. Você foi pensar, que coisa de mau gosto. Por que quebra uma taça? Para lembrar da destruição do templo de Jerusalém. Então, que momento inapropriado de lembrar da destruição do templo de Jerusalém. Os noivos estão casando, é hora de se alegrar. Mas isso é para dizer que a vida é agridoce. É tudo ao mesmo tempo. É tudo misturado. A gente não tem um tempo para cada coisa. Então essa representação de quebrar a taça no casamento, e são vários os rituais judaicos. A própria circuncisão, aos 8 dias de vida, quando a família está contente, está feliz, etc., você faz um ritual de sangue, de corte, de dor, de choro. Né? É justamente para temperar o momento feliz
com algum tipo de tristeza, para conscientizar a gente que a vida não é só uma festa, que é uma mistura de coisas boas com coisas ruins, né? Eu costumo dizer a vida é agridoce, e o judaísmo reflete esse agridoce da vida nos rituais. O seu pai se chamava Hugo, não é isso? Meu avô, Avô. pai do meu pai. Isso. E tinha uma boa história de amizade com um padre chamado Humberto Porto, Isso. que construíram vários movimentos e de fraternidade cristãs. Mas às vezes o filho escolhe outras coisas diferentes do seu pai, do seu avô. Então que você me explicasse por que você vem aqui no centro, por que às vezes você foi lá quando foi o sino do dia Aparecida, a reunião, né? Como é que chama? Aquela reunião que teve em Aparecida em 2007, o senhor não foi convidado, não conheceu o Papa Francisco, e conhece o cardeal Dom Odilo, e está envolvido em várias ações da igreja junto com os judeus. O que você acredita e por que você faz isso como rabino? No que você acredita que isso pode piorar, melhorar essas relações? Como é que você vê esse movimento e essa sua opção pessoal de continuar ou de escolher dialogar com cristãos e esclarecer algumas coisas da história? Falasse um pouquinho disso, por favor. Entre as pessoas que assinam aqui atrás o livro e que escreveram algum comentário sobre o livro, está o cardeal Dom Odilo Scherer. O Dom Odilo é um bom amigo com quem eu troco mensagens de WhatsApp com uma regularidade muito grande, e nós debatemos e discutimos temas da sociedade, vemos de que maneira a gente pode cooperar, cristãos e judeus, católicos nesse caso e judeus, mas também com muçulmanos, também com budistas, também com gente de todos os credos, porque eu acredito que os principais desafios que nós temos pela frente não são judaicos ou cristãos ou muçulmanos ou ateus, eles são humanos. Os principais desafios são humanos, e nós só vamos ter alguma chance de combater a violência, de combater a corrupção, de fortalecer a sustentabilidade, o cuidado com o planeta, etc., se nós unirmos forças. A gente só vai ter chance se a gente trabalhar em conjunto. Ninguém vai resolver os principais desafios do mundo sozinho. Só se a gente se unir, só se a gente se juntar, a gente vai ter alguma possibilidade de melhorar o mundo. Por isso que eu acho que pessoas de diferentes religiões, cristãos, judeus, muçulmanos, pessoal das religiões afrodescendentes, candomblé, a umbanda, os evangélicos, os que não acreditam em nada, todo mundo precisa dar as mãos e precisa trabalhar em conjunto por um mundo melhor, porque só assim a gente vai ter alguma possibilidade. Tem uma história, quando eu comecei a participar do diálogo interreligioso, eu fui para um convento perto de Roma, para um encontro do International Council of Christian and Jews, que é o Conselho Internacional Cristão Judaico. Eles têm um capítulo, eles têm um grupo que se chama Young Leadership, que é a liderança jovem. Eu fazia parte dessa liderança jovem, eu tinha 17, 18 anos de idade, e aí eu fui, e foi um padre junto comigo, que é o padre André Sampaio, que eu nem sei por onde ele anda, um padre jovem na época, também que nem eu era jovem na época, do Rio de Janeiro. E fomos os dois. E aí a gente chegou em Roma, pegamos um táxi levou a gente para fora de Roma, era perto da região de Castel Gandolfo. E aí o táxi parou, a gente pegou uma estradinha de terra, eu lembro que a estradinha era horrível, a gente foi caminhando a pé, e a roda da minha mala estourou, então eu tive que ficar levando aquela mala sem rodinha e tal, até que a gente chegou no tal do convento. E aí a gente chegou no tal do convento, Padre André, Rabino Michel e tal, isso aqui está a chave do quarto de vocês. Pegamos a chave, fomos juntos até o quarto, abrimos a porta e tinha uma cama de casal. Aí reforçou a amizade aqui. Aí o Padre André olhou para mim e falou: Rabino, na época não era Rabino, falou: Michel, não sei para você, mas para mim isso já é diálogo demais.
Mas realmente meu avô, Hugo Schlesinger, e minha avó, a esposa dele, ela foi presidente da Comissão Nacional, do Conselho de Fraternidade Cristã Judaica, ela foi presidente do Conselho de Fraternidade Cristã Judaica, e meu avô, junto com um amigo dele, o padre Humberto Porto, publicaram diversos livros em conjunto, tanto que o Dom Odilo sempre fala que antes de me conhecer, conhecia os livros do meu avô, né? Quando ele me conheceu, ele falou: puxa, então você é o neto do Hugo, porque ele tinha entrado em contato com a minha família primeiro pelos livros do meu avô, que realmente meu avô publicou vários livros pelas Paulinas, em conjunto com esse padre Humberto Porto, e eu tive a felicidade de nascer numa família em que meu avô e o padre escreviam um livro junto. Então eu via desde pequeno que um padre e um judeu estarem trabalhando juntos é algo natural, é algo normal, que não tem nada de errado nisso, né? Então a gente tem a felicidade de viver numa época em que essa amizade católico-judaico ou judaico-católica é uma realidade. Não podemos esquecer que 50 anos atrás era outra história. Antes do Concílio Vaticano II, a história era outra. A nossa história foi uma história principalmente muito feia. Foi uma história de desconfiança. Foi uma história de perseguição, de tortura, de morte. O que aconteceu nos últimos 50 anos foi uma verdadeira revolução para o bem. E quem começou essa revolução foi João 23. Depois, Paulo VI, que está para ser canonizado. Foi canonizado. E depois, enfim, figuras como João Paulo II, por exemplo, o próprio Papa Francisco, pessoas que tinham no diálogo interreligioso uma razão de viver, né? Eu cito João Paulo II porque João Paulo II fez alguns gestos extremamente importantes, significativos. Foi o primeiro a visitar a grande sinagoga de Roma. Depois Bento XVI também visita, depois o Papa Francisco também visita. Mas ele foi o primeiro Papa em 2000 anos a entrar numa sinagoga. Primeiro Papa a entrar numa sinagoga. Ou seja, é um gesto de um significado enorme, importantíssimo. Ele reconheceu, João Paulo II também, oficialmente Israel. O Vaticano reconhece Israel no papado de João Paulo II, e ele é o primeiro Papa a fazer uma visita de Estado a Israel, né? No ano 2000. Então, tudo isso tem um significado enorme. Mas não podemos esquecer que a nossa história, infelizmente, é uma história principalmente muito feia. O que aconteceu nos últimos 50 anos foi uma exceção, foi excepcional do ponto de vista histórico, cronológico. A gente tem que trabalhar para que essa exceção vire regra nos próximos 2000 anos e para sempre. Uma pequena reflexão, uma pergunta. A reflexão que alimenta aquilo que o Rabino já desenvolveu: perfeição e imperfeição, com as nossas imperfeições, quando nós as reconhecemos, é que nós, digamos, vivemos melhor. Nós herdamos uma tradição latina que, infelizmente, parece que ensina o contrário. Na expressão já perfeito e imperfeito. Em latim, per, fare, fazer. O perfeito é aquilo que foi feito, que foi acabado. Perfeito é acabado, não existe mais, terminado. E o imperfeito é o que está em processo. Estou fazendo, estou realizando. Enquanto que no entendimento, da tradição judaica, é justamente esse imperfeito, esse estar fazendo que é o positivo. Interessante. Quando tudo acaba, perfectum, como nós respondemos sempre, ok, está perfeito, está tudo certo, quer dizer, acabou, não tem mais nada. Ou seja, o imperfeito na raiz é melhor que o perfeito. Sejamos imperfeitos e não perfeitos. Claro. E a minha pergunta é: Moisés não entrou certo? Será que não foi para poder finalmente ter esse panim al panim, face a face com Deus, e o Midrash desenvolve? Aí estaria a recompensa de Moisés, não entrou, mas
foi reconhecido como tal pelo próprio Deus? O panim é panim de Moisés acontece antes, né? Aquela passagem que ele pede para ver Deus cara a cara e Deus responde para ele: um ser humano não pode me ver e seguir vivo e continuar vivo. Então são ditos os 13 atributos divinos, 13 atributos de Deus. Isso acontece numa ocasião ainda anterior, né? Antes da morte dele. Depois da morte dele é o encontro, vamos dizer, final dele com Deus. Mas já tem uma passagem anterior que é o encontro místico, vamos dizer, dele com Deus, em que ele consegue ver as costas de Deus. Deus passa por ele e ele vê as costas de Deus. Uma das passagens mais, vamos dizer, místicas da Bíblia. Mas eu acho que é uma interpretação perfeitamente possível. Talvez isso era necessário para que ele pudesse ter esse contato com o divino, que no fundo também é um contato profundo com nós mesmos, né? O contato com Deus somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então olhar para Deus de algum jeito é também olhar para o espelho, é ver a nós mesmos, né? É ver o divino que existe em nós, né? no próprio Deus. Mas acho que é uma bonita possibilidade, sim. Vamos encerrar? O nosso encontro, então, para não ser perfeito, nós podemos deixar esse encontro imperfeito e convidá-lo outras vezes para vir. Vale a pena ou não? Então, o senhor está convidado já a voltar uma próxima vez. Tá bom? Amanhã nós temos o professor Matias Granger, que vem falar das narrativas da fé de Israel no Antigo Testamento. Que vai estar também no nosso encontro lá na Hebraica, que a gente reforça o convite para vocês, dia 4 e 5 de novembro, se Deus quiser, 4 na Hebraica, 5 no Colégio São Luís. Venham estudar conosco, vamos falar sobre esse desafio enorme que é a questão dos refugiados no mundo todo, mas também no Brasil, a questão dos venezuelanos, a questão dos sírios que vieram para cá e que precisam ser acolhidos. Afinal de contas, nós somos estrangeiros na terra do Egito e temos que saber cuidar dos estrangeiros de cada um dos períodos, inclusive do nosso. Bom. Então, muito obrigado, né, Marco? Já vai estar numa mesinha ali embaixo, uma caneta na mão e o Marivan do lado na lojinha, tá bom? Tem outros títulos também ali à disposição, tá bom?